Querido irmão, querida irmã, eu tenho, algum tempo atrás, de lá para cá, estudado um pouco sobre os livros de 1º e 2º Samuel, procurando tirar, assim, princípios, valores, desafios para a nossa vida, exemplos daquele tempo para nós. E quero que você abra a Bíblia no 2º livro de Samuel, 2º Samuel capítulo 23, versículos 8, indo até o 23. Nós vamos lendo à medida que avançamos na pregação, mas eu peço que você fique aí com a sua Bíblia aberta. 2º livro de Samuel, capítulo 23, versículos 8 a seguir. Antes de entrarmos no texto, deixa eu te contar uma história que eu vi, uma fábula de um ratinho, pequeno rato, encontrou um mágico e disse para o mágico: mágico, me transforme, por favor, num gato, porque eu estou cansado de fugir, estou amedrontado e não suporto mais essa vida de fuga. O gato um dia vai me pegar e vai me matar, então me transforme num gato, porque aí eu serei feliz, aí eu serei completo. E o mágico o transformou num gato. Dali um tempo, o gato voltou, o gato que foi rato voltou e disse: mágico, me transforme num cachorro, porque eu vivo com medo do cachorro, o cachorro é o meu predador, se ele me pegar ele me mata, e eu vivo sempre fugindo do cachorro. Aí o rato, que tinha virado gato, que agora já era cachorro, foi transformado num leão. O pedido dele: me transforme num leão. E aí agora ele saiu todo cheio de si, agora um leão. E dali um tempo, o leão voltou e disse ao mágico: mágico, me transforme num homem armado, caçador, porque por onde eu vou, eu tenho que fugir do caçador, eu tenho que fugir do homem, eu tenho que fugir de alguém que pode me dar um tiro e é o meu predador. E aí o mágico disse: é o seguinte, eu vou transformar você novamente num rato, porque não adianta você ter virado gato, ter virado cachorro, ter virado leão, e agora pedindo para ser homem, porque o seu interior sempre será amedrontado, você sempre será alguém que estará fugindo de algo, você sempre será alguém que não vai suportar a pressão da perseguição. Então você, na verdade, nunca deixou de ser rato. Então eu te transformo novamente num rato, porque é isso que você é. E ele foi transformado num rato. Nessa noite, Deus está nos chamando para a coragem, para a valentia, no bom sentido, não no sentido mal da palavra valente ou valentia, mas a Bíblia nos dá o exemplo dos valentes de Davi, que eu quero chamar nessa noite de os valentes de Deus. E Deus está buscando gente, Deus está buscando pessoas para fazerem parte, para enganjarem-se entre os valentes de Deus. Olhando agora para o texto bíblico, Davi era sempre acompanhado, principalmente no começo do seu reinado, por 37 homens que eram chamados de os valentes de Davi. E desses 37, 3 eram os mais efusivos, 3 eram os mais fortes, 3 eram os que estavam mais perto de Davi. E 2, Abisai e Benaia, estavam tentando chegar entre os 3. Esses 5 homens, Josebede, Bessebete, Eleazar, Sama, Abisai e Benaia, são chamados de os valentes de Davi. Eles eram fiéis a Davi, eles eram leais ao seu rei, eles deixaram seus nomes na história do reinado de Israel, eles estavam desde a caverna de Adulão, desde antes de Davi ser rei. Depois eles estavam durante o tempo em que Davi foi consagrado rei em Jerusalém.
e depois, nos momentos de perigo do rei, estavam sempre próximos. E eu quero convidar você a, nesse texto da Bíblia, tirar alguns desafios para a sua vida. Eu quero tirá-los para a minha vida, para o meu ministério. E o desafio é esse: nós precisamos nos engajar entre os valentes de Deus. De que forma? Como? Em primeiro lugar, engaje-se mantendo a coragem frente ao poder do inimigo. Veja comigo o primeiro dos valentes, versículo 8. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebede-Bessapete, filho de Taquemone, o principal de 3. Esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Quem enfrenta 800 homens de uma vez só, já venceu, já é um vencedor só pelo fato de ter tentado. Quanto mais de ter tentado e conseguido. Então ele venceu o principal inimigo seu, o medo. O medo de fazer algo grandioso, o medo de fazer algo que vai além das contas humanas. 1 contra 800. Valente é aquele que não desiste diante das circunstâncias, mesmo que elas sejam numerosas, mesmo que elas sejam complicadas, mesmo que o exército inimigo seja muito mais forte do que você, do que a sua vida. E aí a gente se lembra do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Não por causa de você, mas por causa de Deus em você, por causa da presença de Deus em você. Josebede-Bessapete, esse nome significa, na língua hebraica, Deus habita assentado na sua morada. Que nome lindo, que nome inspirador. A presença de Deus assentado em nossas vidas. Deus junto conosco, Deus habitando em nós. Isso nos enche de coragem. Nós vivemos em dias em que o futuro nos desencoraja. Ou então, pessoas tentam tirar a coragem. Então, os quadros assustadores da vida, vulcão, terremotos, guerras estourando, algumas por estourar ou aparecer, isso tudo amedronta. Mas quando você olha para a força de Deus, quando você olha para o Deus que você tem, você começa a lembrar de textos como Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ou então você lembra de João 11:40, João 11:40, se creres verás a glória de Deus. Ou então Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. É a mente tomada pela grandeza de Deus. Aí você pode brandir a sua lança, você pode enfrentar o inimigo, e nós devemos perseverar em fé, independente do tamanho do inimigo que nós temos. O lema do exército francês é um dos mais bem preparados do mundo. Se eu falhar, me engulam. Se eu cair, me levante. Mas se eu desistir, me matem. Eu imagino que na vida cristã existe muita gente fraquejando, caindo, e pior, muita gente desistindo. A Bíblia mesmo diz que muitos apostatarão da fé nos últimos tempos. No reino de Deus, isso é uma realidade. E Deus nos desafia nessa noite para sermos como este homem, Josebede-Bessapete, que enfrenta o poder do inimigo de uma forma... Sabe aquele ditado assim, que quando a pessoa faz alguma coisa grandiosa e depois olha para trás e diz assim, nossa, eu nem sabia que não podia fazer isso, né?
e acabou fazendo porque ignorou todas as contrariedades. E a gente deve ser assim, com certa ingenuidade, mas dizer assim: olha, eu nem sabia que eu não podia lutar contra 800 de uma vez só. E você provará a vitória de Deus. Mas em segundo lugar, seja engajado, engaje-se, cultivando a persistência diante de desafios extensos. Se no primeiro valente de Davi há uma intensidade, para o segundo, versículos 9 e 10, há que se ter uma persistência, não por causa da intensidade, mas por causa de um desafio longo, e isso envolve persistência. Veja comigo os versículos 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Aqui se faz a narrativa de um momento em que os filisteus eram os roubadores, os atormentadores do povo de Deus. Eles vieram contra o povo de Israel, venceram e o exército de Israel fugiu, mas um teimoso, persistente ficou, o Eleazar. O Eleazar ficou para combater, e foi ele sozinho lutando durante todo o dia, durante horas e horas de combate, sozinho. E a Bíblia diz que a sua espada ficou apegada à mão. Existem 2 possibilidades. Uma delas é que um historiador do passado, do Velho Testamento, diz o seguinte, que tal foi a intensidade da luta e a persistência em não deixar a espada cair e segurá-la com mais força ainda, que a mão criou bolhas e o sangue da própria mão acabou colando a espada na mão. A outra possibilidade é de ele ter ferido tantos inimigos que também, da mesma forma, a sua mão ficou colada à espada pelo sangue dos inimigos. Não sei qual seria as opções para a interpretação exata, mas é fato que ele, de uma forma persistente, enquanto todos foram embora, ele permaneceu lutando. E pior ainda, quando termina a luta, quando ele vence sozinho o exército, aí os outros voltam para pegarem o despojo de guerra, dizendo, agora a gente está junto de volta, porque tem um interesse, vamos pegar aí o que precisamos, o que é nosso. O nome Eleazar significa na língua hebraica, Deus ajudou. Então, eu e você precisamos de persistência, coragem em forma de persistência, para que na nossa vida a gente possa testemunhar isso. Deus ajudou, para sermos Eleazares, para termos essa experiência de lutar com persistência. Existem pessoas que não lutam com persistência no ministério que recebem, na liderança que lhe é confiada, no trabalho que Deus coloca em suas mãos. Nas primeiras lutas se vão, nas primeiras provações já abrem a guarda, desistem. Deus nos chama para a persistência. Seja persistente. Há uma palavra de Napoleão Hill
que diz o seguinte: qualquer pessoa pode começar, mas apenas os ousados e persistentes hão de terminar. Sejam persistentes na oração, sejam persistentes, um insistente, um teimoso, no aprendizado da Bíblia, na leitura bíblica, no crescimento espiritual, no crescimento do trabalho que você faz para Cristo, na vida cristã. Seja persistente, seja insistente, como Eleazar. Deus ajudou, até que a espada fique colada na sua mão. Mas, em terceiro lugar, engaje-se, defendendo aquilo que já foi conquistado. Veja comigo o terceiro dos valentes de Davi, versículos 11 e 12. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, novamente os filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Defender o campo de lentilha. Já estava aquele terreno conquistado, já estava plantado, sendo cultivado, não sabemos o tamanho, as medidas daquele terreno, mas os filisteus vieram, como sempre vinham, na época da colheita, invadiam, roubavam a colheita, colhiam, levavam para as suas cidades e ameaçavam o povo, ameaçavam os agricultores de Israel. E a palavra de Deus diz que Sama lutou pelo campo de lentilhas até que venceu e suplantou os filisteus que queriam roubar as lentilhas, queriam roubar a colheita. É possível que pessoas conquistem algo e não cuidem. Não é tão difícil você conquistar alguma coisa, mas talvez é mais difícil manter aquilo que você conquistou. Manter com persistência, com zelo, com cuidado. Significa que a batalha nunca termina. A figura dos filisteus no Velho Testamento significa a figura do mundo lutando contra nós, os cristãos, os sistemas do mundo lutando contra nossas vidas. Até que Cristo volte, nós teremos os filisteus por perto, querendo roubar os valores de Deus, querendo roubar o ânimo, querendo roubar a oração, querendo roubar a adoração, querendo roubar a fé, querendo roubar a caminhada com Deus. De todos nós, não podemos entregar o nosso campo de lentilhas, aquilo que nos foi conquistado pela graça de Deus para os nossos inimigos, para os filisteus. Para muitos, a conquista vem e depois o relaxamento, a perda do campo conquistado. Isso é muito comum, por exemplo, no namoro e casamento. Já viram que na época do namoro, ele se barbeia todos os dias, vai encontrar com a sua amada, veste a melhor roupa, coloca o perfume, que mais? Engraxa o sapato, lava o carro, escova o dente, e assim por diante, né? Vai sempre com uma boa conversa, diz assim, deixa eu desligar o meu lado pessimista aqui e ligar a parte otimista, né? Para impressionar e tal. Aí se passam, 35 anos de casamento, e aí ele chega em casa, todo desleixado, suado, e diz assim, hoje nem está frio, nem vou tomar banho, né? Aquela barba que nem uma lixa, assim. É o não zelar do campo de lentilha. E aí ainda diz assim, pensa, né? Já está tudo conquistado mesmo, né? O papel já está feito lá no cartório, já estou casado, né?
Poxa vida, está tudo seguro. Mas, escute isso, em qualquer área da vida, vai ter os filisteus lutando pelo seu campo de lentilha. Então, cuidado, mantenha a constância, lute por aquilo que foi conquistado. Os valentes de Deus se importam não apenas com a conquista, mas com a manutenção da conquista. A definição de um corajoso não é apenas aquele que acabou de orar e Deus respondeu às orações e ele está todo alegre, todo fortalecido, dizendo, olha que legal, estou em paz com o céu. Mas é o que mantém isso. Mantém através da oração, da comunhão com a igreja, mantém através da palavra, o manter o seu campo de lentilha. Em quarto lugar, engaje-se, agindo além das expectativas da maioria. Veja agora comigo, que interessante, do versículo 17 indo até, do 13 indo até o 17. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão. E agora, já fazendo menção a um tempo bem atrás, e uma tropa dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tornaram-na e a levaram a Davi. Ele a não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, isto é, como oferta ao Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Esses 3 anteriores, o Josebede, Basebete, Eleazar e Sama. Num tempo muito anterior, quando Davi ainda estava escondido, e eles também escondidos na caverna de Adulão. E no tempo do esconder-se na caverna de Adulão era para que Saul não matasse Davi. Então ele permanecia escondido por lá. Mas ele era perseguido por Saul, o seu arqui-inimigo, e também pelos filisteus. Então, se ele saísse da caverna, ele podia ser morto, ou pelos filisteus, ou por Saul. E aí, ele suspirou. Sabe aquela pessoa que diz, que saudade do tempero da comida da minha mãe. E Davi disse, que saudade da água que tinha lá no poço, na entrada da cidade de Belém. E é interessante que era justamente em Belém que estavam os filisteus. E aí esses 3 valentes correm lá, ouvem Davi e correm lá com perigo de vida para buscarem a água e trazer até Davi. E Davi, por uma questão de consciência, ele diz, mas eu não pedi a água, eu só suspirei, dizendo que estava com saudade, vontade, mas vocês arriscaram a vida, vocês arriscaram o sangue de vocês, pais de família, e eu não poderia beber essa água, então vou dar de oferta essa água a Deus. E derramou. Eles faziam mais do que se esperava. Eles poderiam simplesmente dizer para Davi, nossa, nós também estamos com saudade daquela água, né? Mas ficar por ali. Eles se arriscaram, eles deram a vida para fazer além do que se esperava. É interessante que uma das definições de excelência é fazer além do que se espera. Isso tem a ver, por exemplo, com a sua vida profissional. Fazer
além do que aquilo que está se esperando. Tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o dia a dia do trabalho cristão. Tem a ver com a própria caminhada nossa com Deus. O fazer além daquilo que se espera. Dar um passo adiante. Ir mais a fundo, enquanto outros fazem o que é mediano, enquanto outros fazem aquilo que está na média. A gente chama de medíocre, aquilo que está na média. Outros vão além e fazem muito mais, entregam-se mais. E Deus honra isso. E a própria vida honra pessoas assim. Quando falo sobre isso, lembro-me de ter lido a respeito de um homem, um senhor dos Estados Unidos da América. Tinha um barco numa lagoa, uma lagoa grande, e ele deixava aquele barco ancorado, e o barco estava com um furo, e o barco estava lentamente afundando. Aí ele encomendou a pintura do barco, pediu para que o pintor viesse, rebocasse e tal, e pintasse o barco. Aí o cara da pintura veio depois do serviço, entregou o barco, recebeu o valor da pintura do barco. Só que o dono havia esquecido do furo. E quando ele lembrou do furo, ele viu que os seus filhos tinham saído, filhos, netos, noras, as criancinhas pequenas, com aquele barco. E poderia o barco afundar, e ele ficou apavorado. E aí ele liga para os filhos, o telefone não atende, o celular não atende, e aí ele liga para o cara da pintura para ver se havia um barco disponível para eles saírem rápido ao encontro, porque corriam risco de vida. E o homem da pintura disse assim: não se preocupe, porque quando eu estava pintando eu vi o furo, e eu mesmo me encarreguei de soldar, eu mesmo me encarreguei de resolver, reparar aquele furo, e o barco está bem. E aí aquele homem, aliviado, deu até algo a mais ainda do que o pagamento, dizendo: olha, você fez além do que eu esperava. Eu contratei a pintura, mas você viu outro problema e você, sem que se esperasse, me ajudou e me aliviou nisso. Isso é excelência. Em quinto e último lugar, engaje-se fazendo independentemente da recompensa. Versículos 18 em diante. Também Abissai, filho de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, era o primeiro deles, contudo, aos primeiros 3 não chegou. Era o quarto entre os 30, mas não chegou entre os 3 primeiros. Também Benaia, filho de Joiada, que era homem valente, de Cabzeel, grande em obras, feriu os 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com o seu cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a guarda. Eles fizeram muito. Você conseguiria matar 300 com uma lança? Não. Você consegue descer numa cova e matar um leão com as mãos? Não. Você consegue matar um gigante egípcio só com um cajado e arrancar-lhe a lança e rendê-lo e matá-lo? Não. Às vezes eu penso que eu estou sendo muito violento com essas cenas, né? Não tem criança aqui, né? Mas
Escute isso, eles fizeram muito mais do que a maioria. E diz a Bíblia que eles não chegaram entre os melhores. Ficaram ali, bateram na trave, mas não chegaram lá. E a ideia do nosso serviço a Deus, da nossa caminhada com Deus, é fazer sem esperar a recompensa. Sabe aquelas pessoas que fazem e ficam assim, aguardando a recompensa, aguardando o elogio, aguardando a promoção, aguardando o seu espaço, aguardando que... Não. No Evangelho nós somos chamados a dar e não a receber, a nos doar pelo reino, pela obra. Se apraz a Deus, de alguma forma, nos recompensar, isso é com Ele. Mas a Bíblia diz que depois de termos feito tudo, ainda somos servos inúteis. É o que diz a Bíblia. No céu, nós seremos admirados pelos feitos, teremos a recompensa daquilo que fizemos, mas mesmo assim, vamos olhar para o Cordeiro e vamos tirar as nossas coroas e depositá-las aos pés de Cristo, dizendo: Tu és digno, nós não somos dignos. Há um pregador dos nossos dias que diz o seguinte: não me interessa ser conhecido ou respeitado ou admirado na terra. Eu quero ser conhecido em 2 lugares. No céu, porque é para lá que eu vou. E no inferno, pelo estrago que pretendo fazer, tirando pessoas que estão no caminho de lá para levá-los a Cristo. Abissai era sobrinho de Davi. Só um detalhe aqui. Ele podia chegar e dizer: tio, me dá posição entre os 3 aí, sobrinho. Não chegou aos 3 principais. O Benaia, o nome Benaia em hebraico significa edificado por Deus. Alguém que foi construído, quem sabe em caráter, por Deus. Mas não chegou lá, apesar das suas proezas. Deus conhece o nosso espaço, Deus conhece o tempo, Deus conhece as características de cada um. Deus sabe quando Ele pode nos recompensar por algo ou não. Ele conhece a nossa estrutura de orgulho, de vaidade. E por vezes a gente vai pensar: Senhor, eu estou fazendo mais do que os 30, mas não chego entre os 3 principais. Qual é o problema? Não pergunte isso para Deus, Deus sabe, né? Diga: Senhor, eu quero continuar trabalhando pela Tua obra, pelo Teu reino, pela Tua seara. Independente de me dobrar para o ego, para o status, para a titulação. Alguns nomes na Bíblia nos ajudam nos incentivam a isso. Ananias, por exemplo, ele discipula o apóstolo Paulo, ele ora por Paulo, ele batiza o apóstolo Paulo, e aí ele desaparece. E o apóstolo Paulo se torna um gigante, evangelizando o mundo da época. E a gente não encontra o Ananias amargo. Esqueceram de mim. Não. Fez a sua tarefa, fez a sua missão. O reino também é feito de pessoas anônimas. Pessoas que não vão chegar entre os 3 primeiros. Os valentes de Deus são aqueles que se dispõem, aqueles que lutam com coragem, com determinação, com persistência, aqueles que não esperam as suas recompensas, aqueles que lutam pelo reino de Deus de uma forma abnegada, entregam-se com excelência, fazendo além do que se espera. Certa vez, no meio de uma guerra, um general chegou ao seu subordinado e disse: você sabe que nós estamos em menor número de soldados, estamos menos equipados do que o inimigo. Mesmo assim, você lutaria comigo nessa guerra? E aí o subordinado respondeu: eu não conheço nem o inimigo, também não sei do seu poder de fogo e do seu equipamento, mas eu conheço o Senhor. O Senhor é o comandante leal. Então,
Pelo Senhor, claro. Vamos lutar. Evidentemente eu luto consigo. Conte comigo. Nós devemos ser assim para Deus. Dizer, Deus, conte comigo. Deus, estou na coragem aqui. Deus, quero ser um dos valentes de Davi. Vamos dizer hoje isso para Deus em oração?